Olá e bem-vindos. Hoje vamos fazer algo um pouco diferente. Vamos basicamente folhear um álbum de selos virtual e com ele vamos desvendar, bem, a história toda, a ascensão, o apogeu e a quase destruição de uma das dinastias mais importantes de Portugal, a Casa de Bragança. É uma pergunta com peso, não é? A história da dinastia de Bragança é uma verdadeira epopeia, cheia de tudo: guerra, uma riqueza que nem dá para imaginar e uma catástrofe que abalou o mundo. E é precisamente isso que vamos fazer. Reparem, cada selo que vamos espreitar é como uma pequena janela, um portal para um momento decisivo na nossa história. A ideia é ser uma espécie de visita guiada, mas através da filatelia. Ora bem, a nossa história ela não começa num momento de glória. Pelo contrário, começa num período de subjugação. Portugal, nesta altura, não era um país independente. Portanto, o primeiro capítulo desta dinastia é, na verdade, uma luta pela sobrevivência. A sobrevivência da própria nação. 60 anos. Foram 60 longos anos, de 1580 a 1640, em que os reis de Espanha eram também os reis de Portugal. É a chamada União Ibérica. E isto só acabou com um golpe palaciano em Lisboa, que depois deu origem a uma guerra longa e sangrenta pela soberania. Esta guerra, que ficou conhecida como a Guerra da Restauração, durou quase 30 anos, 3 décadas. Portanto, não foi de todo uma vitória rápida. Foi antes uma luta de resistência, longa, dura, e foi essa luta que acabou por definir o futuro do reino e, claro, forjar a nova dinastia. E no meio disto tudo, no centro de tudo, estava este homem, Dom João, o Duque de Bragança. A história diz que ele estava algo relutante no início, mas a verdade é que foi proclamado rei Dom João IV e tornou-se o grande símbolo da independência. Ganhou para a história a alcunha que o define na perfeição, o restaurador. 28 anos. É quase uma vida inteira de conflito. Este número diz tudo sobre a tenacidade portuguesa da altura. E claro, houve batalhas decisivas, como a do Montijo, em 1644. Vitórias como esta foram cruciais. Mandaram uma mensagem muito clara à Espanha. Portugal não ia desistir do seu trono. De maneira nenhuma. Depois da guerra veio a paz. E com a paz, uau, veio uma era de prosperidade absolutamente inimaginável. Tudo isto financiado por uma fonte de riqueza que parecia não ter fim e que vinha lá do outro lado do Atlântico. Ora bem, é durante o reinado do neto do restaurador, o Dom João V, que o ouro e os diamantes do Brasil começam a chegar em quantidades astronómicas mesmo. E este rei, conhecido como o Magnânimo, pegou nesta fortuna toda e usou-a para projetar uma imagem de Portugal como uma grande potência europeia. Queria mostrar poder. E qual era a melhor forma de um rei, no século XVIII, mostrar poder e riqueza? Exato, construindo, em grande. Dom João V deu início a uma era de arquitetura barroca monumental. E o seu projeto mais icónico, bem, foi de uma escala absolutamente colossal. O resultado? O Palácio Nacional de Mafra. Mas atenção, isto não é só um edifício. É uma afirmação de poder, em pedra. Envolveu, imaginem só, quase 52 mil trabalhadores. A escala é de cortar a respiração. E a biblioteca? A biblioteca é um mundo à parte. Uma maravilha, com mais de 36 mil livros raríssimos. E tem um pormenor fantástico, um sistema de controle de pragas 100% natural, uma colónia de morcegos que vive lá de propósito para proteger os livros dos insetos. É incrível, não é? Mas esta época não era só ouro e pedra, claro. Foi também um tempo de grandes pensadores, grandes intelectuais, como o Padre António Vieira, um diplomata, um escritor brilhante, cujas palavras, como esta que vemos, captam na perfeição a relação muitas vezes complicada entre quem serve e o próprio Estado. E depois de toda esta opulência, todo este brilho do tempo de Dom João V, veio um dos momentos mais negros, mais sombrios da história de Portugal. A capital do Império estava prestes a ser, literalmente, varrida do mapa. Num só dia. A data, 1 de novembro de 1755, era o dia de Todos os Santos. As igrejas de Lisboa a abarrotar, cheias de fiéis para as missas. A família real, por sorte, estava fora da cidade. E, de repente, a terra tremeu. Na verdade, não foi um desastre. Foram 3 em cadeia. Primeiro, o terremoto. Um abalo tão violento, tão poderoso, que deitou abaixo o Palácio Real, bibliotecas inteiras com tesouros que se perderam para sempre, a maioria das igrejas. Depois, o tsunami. Uma onda gigante que subiu o Tejo e engoliu a baixa da cidade.
E como se não bastasse, os incêndios. As velas das igrejas caídas pegaram fogo a tudo e a cidade ardeu durante dias. O que não caiu, ardeu. No meio deste caos absoluto, o rei, Dom José I, ficou completamente traumatizado. Mas o seu primeiro-ministro, um homem chamado Sebastião José de Carvalho e Melo, que nós conhecemos melhor como Marquês de Pombal, esse agiu. E agiu com uma rapidez e uma autoridade implacáveis. A sua frase para a história foi cuidar dos vivos e enterrar os mortos. Direto, pragmático. E a visão do Marquês de Pombal era radical. Completamente. Ele não quis saber de reconstruir a velha Lisboa medieval com as suas ruelas, não. Ele mandou arrasar o que ainda estava de pé e, nesse lugar, ergueu a primeira cidade moderna da Europa. Foi assim que nasceu a Baixa Pombalina. Uma grelha de ruas largas, organizadas e com os primeiros edifícios do mundo a serem projetados de raiz para resistir a sismos. Uma autêntica revolução. Mas a ambição dele não parou na reconstrução da cidade, nem pensar. Aproveitando os poderes de emergência que lhe foram dados, o Pombal reformou a sociedade portuguesa de uma ponta à outra. Desde a economia, foi ele que criou a primeira região vinícola demarcada do mundo, a do Douro, até à educação e às leis sociais. Foi um déspota, sem dúvida, mas com mão de ferro arrastou Portugal para a era do iluminismo. Portanto, o que percebemos aqui é que esta dinastia não tem uma história, tem várias. Passamos da luta pela liberdade à opulência imperial e do desastre mais absoluto a um renascimento moderno. Tudo isto em poucas gerações. É incrível. Em apenas 3 reinados, vimos uma nação a renascer da guerra, com Dom João IV, a atingir um pico de esplendor com o ouro do Brasil, no tempo de Dom João V, e depois a ser forçada a reinventar-se completamente a partir das cinzas, sob Dom José I, e, claro, a mão de ferro do Marquês de Pombal. Cada um destes pequenos pedaços de papel, cada selo, guarda um capítulo inteiro de uma história nacional. Isto faz-nos pensar, não é? Se tivéssemos que contar a história dos nossos dias, da nossa era, através de pequenos símbolos como estes, o que é que escolheríamos? O que é que esses símbolos diriam sobre nós daqui a 100 ou 200 anos? Fica a reflexão. Obrigado por terem acompanhado esta viagem.